Muito bom dia a todos aqueles que, mais uma vez, tanto honram e me dão alegria de comparecer a esta nossa série de leitura, comentários e glosas dos registros sobre registros. Já vamos para a nossa exposição número 127. Meus cumprimentos ao presidente da Arisp, Dr. Flaviano Galhardo, que, aliás, fez aniversário recentemente, eu cumprimento em público por isto, ao reitor da Unregistral, Dr. Zé Renato Nalini, que mais uma vez aqui se apresenta para o grande honor que tenho em recepcioná-lo aqui, um gesto também de modéstia intelectual desse meu colega maior e amigo. Cumprimento a todos os que aqui se encontram na pessoa do Dr. Ulisses da Silva, paradigma dos registradores imobiliários de São Paulo, e ao nosso público que nos assiste de maneira muito regular e com um grande prazer para mim, pela via eletrônica. Como de hábito, vamos proceder ao sorteio de, desta vez, 5 livros. Uma coletânea de artigos do Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, que é uma grande personalidade aqui de São Paulo, atual presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo, Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, por quem tenho grande apreço. A situação embaraçosa da educação brasileira, soluções. Suspeito, tenho boas razões para isso, que esse livro foi doação do Dr. Renato Nalini, que foi secretário da Educação aqui de São Paulo. As primeiras impressões sobre a Lei 13.465, de 2017, editada pela Arisp, obra conjunta do Dr. Vicente Abreu Madeira, do Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso, e do Dr. Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, e 3 outros livros: Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, matéria que agora tem que, de algum modo, sofrer uma revisão em vista da recente edição de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com a criação, aliás, de um tipo de improbidade que não estava na lei. O Supremo criou agora um tipo de improbidade sobre a responsabilidade civil. Esse Notas sobre Notas e Outras Notas, tomo 1º, editado pela Lepanto, com a competência habitual desta editora. O tomo 1º, o tomo 2º já está sendo produzido. E o tomo 1º do Registro de Imóveis Princípios, da série Registro sobre Registro. O tomo 3º está no prelo. Essa edição do tomo 1º é da editora Primos de Descalvado, dos meus amigos serpentinos. E já o tomo 3º será editado aqui pela Lepanto. Está no prelo. Esses livros serão sorteados para aqueles que compartilharem a nossa exposição publicamente até às 16 horas da próxima sexta-feira. Então, quem compartilhar a exposição pelo Facebook publicamente, para a parte da lista de sorteio. Bom, antes de começar a exposição de hoje, eu queria aqui fazer uma referência que para mim é muito significativa. E é exatamente a atuação dos registradores e notários lá do estado do Maranhão. A despeito da escassez financeira normal que essas entidades sofrem lá, e a Associação dos Titulares de Cartório do Maranhão, suponho eu também, passe pela mesma agrura que várias outras entidades, estão criando ali, doutor Nalini, uma academia. Obra de grande empenho do presidente da ATC do Maranhão, o doutor Tiago Estrela, mas em muito apoiado por muita gente de lá, não é? Doutora Mirella, Rossane, Rosseline, Graciana, Nádia, Alessandra, à distância pelo José Eduardo Moraes, que está no Paraná, mas mantém uma parte do coração seguramente lá no Maranhão. E também, é preciso que se diga, graças ao fato de que se estabeleceu um diálogo respeitoso, e mantidas as características das entidades, com o Poder Judiciário também local. Importante dizer isso. Ou seja, hoje há esse diálogo, o que permitiu a criação de uma academia, é a função dessas academias, que são pluriprofissionais, juristas de várias profissões, né?
desde magistrados até registradores, notários, passando por advogados, gente de outros estados ali se encontra, permitirá, espero assim, que esta academia produza frutos do ponto de vista doutrinário. Não só frutos político-institucionais, que também são importantes, são legítimos, mas frutos doutrinários. Espero que leve a isso. E esse, em parte, por que eu tenho digamos assim, uma certa intensidade de alegria nesta matéria? Porque eu suspeito, e acho que tenho boas razões para isso, que estas nossas reuniões aqui, a transmissão por via eletrônica, tenham de algum modo entusiasmado, estimulado esse estudo. Então eu fico muito satisfeito e espero que em outros estados a experiência também frutifique. Vamos ver. Bom, vamos lá para a nossa aula número 127. É a 7ª parte aqui de uma relação entre o registro de imóveis e os títulos materiais inscritíveis. A ideia é esta. Mas apesar de ser a 7ª parte desse título, que tenta relacionar o registro de imóveis com os títulos em sentido material, em acepção material, nós estamos cuidando só, por enquanto, dos formais. Por que razão? Porque os materiais devem necessariamente ser veiculados ou instrumentados pelos formais. Então, para mostrar onde eles se encontram, nós começamos a tratar por estes formais. E como a lista dos formais é muito grande, eu entendi de destacar um desses títulos, que é o título formal por antonomasia, no meu modo de ver, para o registro de imóveis, que é a escritura notarial. E passamos a visitar aqui a estrutura de um título notarial, mais especificamente a estrutura da escritura tabelioa, da escritura notarial. Estamos em meio a essa tarefa. Isso tem a meu ver, um certo relevo para o campo do direito notarial, porque há mais de uma década, e aqui ressalvadas muito honrosas exceções, o direito notarial foi, no fundo, abandonado. Em vez de se estudar o direito notarial, passou a estudar-se o direito civil, passou a estudar direito empresarial, o direito das sucessões, isso assim, e propriamente a prática do direito notarial, em sua maior profundidade, acabou sendo desleixada. E, no entanto, é de grande importância. Guardadas as proporções, é como se nós, em vez de estudarmos o processo, estudássemos o direito material, que é versado no processo. Foi isso que aconteceu. E acho que, portanto, tocar, ainda que com brevidade, ainda que de modo periférico, essas questões de direito notarial, tem aqui a importância também de estimular os bons notários brasileiros a aprofundar os seus estudos e a falar daquilo que eles entendem, porque seguramente uma grande parcela dos notários brasileiros entenderá desse assunto muito melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer um. É aquela ideia, já muitas vezes aqui exposta por mim, de que de banana entende os bananicultores, de café os cafeicultores, e do notariado, os notários. Eles é que devem falar sobre isso, não eu. Estou aqui ocupando, às vezes, assim, abandeirando-me daquilo que eles sabem e falando seguramente pior do que eles poderiam fazer, com toda certeza. Mas vamos lá. Não está apoiado. A parte dispositiva, também chamada de estipulatio, na escritura notarial, e aqui eu deixo de lado, faço uma abstração, ou, como dizem os gregos, uma epoquê, o discrime de matiz no uso desses termos. Talvez seja possível, como veremos a seu tempo, distinguir a parte dispositiva da estipulação. Mas aqui deixo de lado, vamos tratar como se fosse uma coisa só. Corresponde, em uma indicação de metáfora utilizada por Chico Ortiz e Ramírez Ramírez, dois autores espanhóis, mais voltados ao tema do direito registral, preciso que se diga, corresponde ao reflexo de uma encarnação do negócio jurídico. Ou seja, o negócio jurídico toma corpo, adquire corpo, se encarna, ganha carne, na medida em que torna visíveis, portanto sensíveis, os pactos e os modos contratuais que o instrumento público soleniza. Essa é uma expressão que também se encontra em Jiménez Arnal. E vira isto um consequente lógico e cronológico, ou seja, tanto do ponto de vista lógico, um resultado normal de um discurso, mas também cronológico, ou seja, no tempo, como um consequente da audiência notarial e da expositio,
de que nós já fizemos aqui tratamento em aula anterior. A parte dispositiva na escritura, é a que nós estamos tratando, é aquela em que se manifesta literalmente o estabelecimento, a modificação ou a extinção das relações de direito. Assim o diz Manuel Fernandes Cassalo. De modo que ela se configura na estruturação interna do instrumento público, que é o instrumento notarial, como uma dada conclusão lógica do procedimento ou discurso notarial a que cronologicamente sucede. Mais ou menos o que ocorre com a ideia do procedimento no processo judicial. Sempre uma marcha para frente e visa a concluir. É certo que se conclui, por exemplo, no caso do processo judicial, com a sentença, mas dentro da sentença se conclui mesmo com a parte dispositiva. Ou num acordo, com a parte dispositiva do acordo. O que interessa é o fecho do acordo. Aqui também. Ou seja, interessa a escritura, é certo, mas dentro da escritura o que interessa propriamente dito é a parte dispositiva. É ela que remata, logicamente, a marcha ou passos que o notário dá e os clientes com ele para a concretização do negócio. Por isso, nada obstante a comparência, já vimos o que é a comparência, repetimos aqui, é a compresença dos clientes e do notário. A comparência notarial não é só do notário, nem é só dos clientes, não é só de um cliente, quando o ato é bilateral, mas é, na verdade, uma compresença simultânea, concomitante, de notário e clientes. Então, sem embargo, de essa comparência ser a realidade principal do instrumento público, o comparecimento, como já se disse, que é a ocasião que dá ensejo para recolherem-se os motivos do ato ou negócio, que é a expositio, pode admitir-se, por outra perspectiva, que a parte dispositiva está para a escritura como a essência, a alma, a razão de ser dessa escritura, expressão de Carlos Emérito Gonçalves. Ou, assim o disse outro importante autor, este espanhol, Gomá Salcedo, é o centro e a razão de ser da escritura pública. Muito bem. Ora, não há contradição, é só mera aparência, em reconhecer o acerto de ambas essas referências doutrinárias tão aparentemente conflitivas entre si. É que a comparência, para verificar o que é mais importante, a comparência ou a disposição, é que a comparência notarial é o tempo da audição, é o tempo da compreensão, é o tempo da interpretação da vontade dos clientes. E ela constitui, ao lado da exposition, em que nós vamos ver a motivação dos atos, as premissas ou antecedentes, que vão despontar na conclusão dispositiva do instrumento público. Na verdade, a conclusão é isto mesmo, como o nome está dizendo. O consequente, aquilo que remata o que já estava presente na audiência e na exposition. De modo que, segundo um quid, ou seja, sob dado aspecto, aqueles comparecimento e exposição são principais por seu relevo causativo, são principais enquanto causa. Ao passo que, não menos relativamente, ou seja, não menos secundum quid, a parte dispositiva é principal enquanto res effecta, ou seja, coisa que se efetua. Um efeito buscado pelos comparecentes. Pensemos assim, se queremos concluir que Sócrates é mortal, para utilizar o famoso silogismo utilizado, exemplo de silogismo utilizado por Aristóteles. O que é mais importante? Dizer, com as premissas, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Ou é mais importante concluir, Sócrates é mortal? Isso depende do ponto de vista. Claro que a conclusão é o desfecho, nesse sentido se diz é o mais importante. Mas ela só é desfecho porque ela tem outra parte que causativamente representa o seu alicerce, o seu fundamento, o seu princípio. Lembremos bem disso, quer dizer, os antecedentes constituem efetivamente o fundamento, como o pilar de uma casa. Nós desejamos ter uma casa, é verdade, mas sem os pilares essa casa vai cair. Então, o que é mais importante, o pilar ou a casa? Bom, depende do ponto de vista. Consequencialmente, não há dúvida em afirmar que a casa é o mais importante. É aquilo que nós visávamos. Mas, causativamente, os pilares são mais importantes, sem os quais não haveria casa. É a mesma coisa aqui, não há contradição, portanto, são pontos de vista
distintos. Aqui sim, pode falar-se em ponto de vista. De modo que, pois se é certo dizer que no conjunto das causas o fim seja o principal delas, a intenção seja a principal, já em outra ocasião havíamos dito, quer dizer, a intenção, portanto o fim, é o primeiro dos princípios nesta ordem, embora seja o último na ordem da execução. É certo, não menos que a disposição ou conclusão seja o que buscam o notário e os clientes. De modo que não se pode recusar em contrapartida que o mais importante da missão notarial está na função do cavere, ou seja, nessa função de precaver. No fundo, se nós quiséssemos dizer, revelar o que há de alma no notário, é exatamente a função de precaver. O que evita, por exemplo, a ideia de que nós possamos substituir o notário por formulários estereotípicos com preenchimento, pura e simplesmente. Que essa é a ideia que é temível. O doutor Renato Nalini fez uma brilhante exposição lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, sobre os efeitos possíveis, alguns deles bastante deletérios, da quarta revolução industrial. Uma delas seria exatamente a uniformização ou uniformismo de todos os negócios. É um espartilho das liberdades, no fundo. De modo que o mais importante, volto a dizer, da missão, não é só uma tarefa, é uma missão do notário, está nessa função do cavere. Função, sobretudo, própria do tempo da preparação do ato. De fato, está no âmbito das causas, ele prepara o ato. É nesse momento que ele exercita mais adequadamente o cavere. Ou seja, é um tempo da invencio das premissas. Invencio premisse. Ele descobre, invenção no sentido, é muito típica no campo do direito, a ideia de invenção como descoberta, descobrimento. Ele descobre os antecedentes, descobre as premissas. Por assim dizer, escava a vontade das partes. Premissas que constituem a ratio, ou logos da conclusão ou disposição do ato notarial. A razão pela qual se conclui o ato notarial está exatamente nesse antecedente. Denomina-se frequentemente estipulação, ou no plural, estipulações, a parte dispositiva da escritura notarial. O termo oral e o próprio conceito de stipulatio, contrato esse, nós aqui, acho que de nós aqui, só o doutor Ulisses, o doutor Renato Nalini e eu estudamos, quando estudou direito romano na faculdade? Não. Perderam, esse direito romano é muito jovem. Perderam, foi, dentre as desgraças que afligiram a educação e vem afligindo a educação brasileira, quando menos a partir do final da década de 50, uma delas é essa, progressivo desprezo pelo direito romano. Pois bem, o termo e o próprio conceito provém de stipulatio. A stipulatio era um contrato que no direito romano tinha dezenas de espécies e consistia fundamentalmente numa fórmula promissória, em que o contratante, futuro credor, que era chamado de stipulator, dirigia uma pergunta ao contratante devedor, promissor, que a respondia aceitando o pacto. Assim indagava o credor, dabisne, e respondia o devedor, dabo, ou seja, das, o devedor respondia, dabo. Promitisne, promito. Prometes, prometo. Faciasne, ou seja, fazes, faço, faciam. Ou fazemos, ou faço. Tenha-se em conta, a propósito, que a stipulatio romana foi, num primeiro momento da prática do instrumento público, o resultado da vultosa necessidade de passar da mera testácio, documento de testemunho, a cáutio, documento preventivo, em que se trata de textualizar particularidades difíceis de serem integral e fielmente retidas pela memória. Álvaro Dorf trata muito bem desse assunto. Num primeiro momento, porque isso não surge de um jato, ou seja, a história do notariado é bonita exatamente por essa progressão. As necessidades humanas vão sendo descobertas com a experiência jurídica, então o documento passa, e a atividade notarial, ambos passam por esse progresso, por a necessidade de atender às exigências crescentes de uma comunidade que vai se complexificando. Então, inicialmente era mera testácio, ou seja, só para testemunhar o que havia ocorrido. Mas com o tempo se percebe que
era preciso que esse documento também prevenisse algumas coisas. Então, as cautelas, as fórmulas cautelares vão sendo exigidas e o documento passa de ser mera atestácio para ser uma cáutio. Então, estava aí a estipulácio ao modo de uma simples ata de um ato oral. A estipulácio o que era? Recolhia-se que o ato oral havia realizado, se colocava documentava, por assim dizer. Correspondendo, pois, ao desfecho escrito ou conclusão do procedimento dos notários, embora seu texto ampliado não raro contivesse também alguma referência aos convênios antecedentes, motivações, etc. Todavia, como eu disse, quando se tornou mais complexa a redação dos negócios, objeto das escrituras públicas, a estipulácio, na perspectiva do desfecho do ato notarial, tornou-se não mais que uma cláusula estipulatória, mera confirmação do conteúdo do instrumento. Isso diz muito bem Nunes Lagos. La estipulatio es una mera confirmatio del contenido de la escritura. Ele simplesmente confirmava o que estava na escritura. La fórmula que se emplea es a quae scripta sunt promittis, promito. Ou seja, o que está escrito, prometes? Prometo. Estava resolvido. E isso acarretou, ao fim, a substituição definitiva do ato oral pelo documento mesmo. Começou a notar-se que não havia necessidade de ser mero espelho do ato oral, mas que o documento fazia às vezes. Então não havia duas etapas, faço o ato oral e redijo. Não, o ato documental já era a realização do negócio. Além disso, observe-se que a estipulatio, exemplo do que ocorreu com a expositio, admitiu a enunciação elíptica, ou seja, com supressão de uma parte. O que se omitia? Frequentemente a pergunta, por entendê-la inferida da resposta. Com efeito, se consta que o promissor diz expondeu, é porque o estipulator indagou expondas-lhe. Claro, se ali está dito exponde, ou seja, garanto, prometo, é porque alguém perguntou se prometia, se garantia. Sabe que essa palavra expondeu está também na origem da palavra esposa, não é? E esposa em espanhol significa algemas. Porque prende, efetivamente prende. Isso que quer dizer aqui, sem nenhuma observação aqui de caráter injurioso, nem nada, pejorativo. Apenas para dizer a verdade de uma origem vocabular não é ofensiva, apenas para que se diga. Por algo, entretanto, os espanhóis tiveram essa percepção, não é? Bom, 3 pontos dão apoio a esta construção elíptica. Primeiro, o de que o contrato solene, como era a estipular, importava sempre no uso do mesmo verbo nos pares. É interessante. Ou seja, como era muito solene, e os romanos tinham uma maneira muito formulária, se o verbo é do, ou seja, verbo fazer, dar, a resposta é do ou dabo. Se o verbo é fácil, a resposta tem de ser fátio ou fátium, e assim por diante. Se o verbo é o verbo expondeu, a resposta tem que ser esta. Então não é preciso fazer as duas coisas, porque sempre haverá em pares. Se eu respondo fátio, é porque a pergunta era com o verbo fátio. Segundo, como a resposta é que tem caráter institutivo da obrigação pactada, e não a pergunta, isso justifica a razão de sua expressão preferida da pergunta. O que vale é a resposta, não a pergunta. E terceiro, antes da resposta do promissor, não há confirmação do contrato, pois bastava colocar só a resposta. Vejam que isso não surge automaticamente, né? Só com o tempo é que se percebe isto. Acrescente, como disse Nunes Lagos, no excelente estudo preliminar à Aurora de Rolandino Passeggeri, avultando-se muitos negócios e cláusulas num só ato, surgiu a necessidade de um rosário de perguntas e respostas. Então havia tantas perguntas e respostas que aquilo tornava desnecessário. Então vamos começar a reduzir isto. Daí que adveio o fato de a transcrição da cerimônia parecer, como diz aqui Nunes Lagos, um confuso diálogo de uma monótona comédia. Razão pela qual a metódica dialógica, ou seja, em diálogo da estipulatio, foi substituída pela narrativa indireta, sumária e objetiva. Então se narrava indireta. Olha, houve perguntas e respostas e, afinal, se decidiu o seguinte. Pronto, estava resolvido. Stipulatus est, expondit, dizia-se isso. Faço aqui um parênteses para dizer que eu fiquei muito satisfeito ao saber que o
meu estimado amigo, desembargador Fábio Della Vecchia, que vai assumir uma cadeira merecidamente, na Academia do Maranhão, escolheu por patrono exatamente o Rolandino Passedieri. Muito, muito boa escolha, esse grande autor italiano, que pode ser chamado de príncipe dos notários. Bom, assim, tendo em conta, primeiro, que a redução ou mesmo degeneração da stipulatio limitara seu papel ao de uma cláusula de estilo, virou mera cláusula de estilo, porque ao realizar-se já estava textualizado inteiramente o ato, só se produzindo a fórmula estipulatória ao modo de uma clausura ritual, e adiante, que a stipulatio se converteu em uma narrativa indireta pelo notário, pode bem compreender-se a razão pela qual a parte dispositiva das escrituras notariais recebeu, ao lado do nome estipulação, e nas 7 partidas de Dom Afonso X, sábio, rei da Espanha, da designação promission, nela se fala promission, os nomes de cláusula, texto e homologação. Virou mera homologação. Simplesmente a cláusula foi perdendo o sentido, a estipulação. Cabe aqui, entretanto, quanto ao uso do nome estipulação notarial, distinguir um sentido menos propício e outro mais estrito. De fato, o vocábulo estipulação parece próprio para os casos de pactos ou convênios entre os clientes. É dizer, quando se trata de contratos, como corresponde à stipulatio romana, que era um contrato. Com diversos modos, dezenas de modos, na verdade, dezenas de espécies, mas um contrato. Diversamente, falar em estipulação, quando se cuide de ato unilateral, por exemplo, testamento, doação, já é impróprio, porque então a vontade está destinada a um terceiro. E, portanto, não há contrato aqui a referir. Essa é a posição adotada por alguns autores que eu estou mencionando aí, Gomar Salcedo, Tico Ortiz e Ramírez Ramírez. Melhor, portanto, parece, neste caso, falar-se em mera disposição ou outorga. Aqui a distinção, portanto, entre disposição e estipulação. É o que também entende Jiménez Arnal, que eu cito aqui. A palavra estipulação parece fazer referência a um acordo bilateral, ao passo que a disposição supõe um ato de caráter antes unilateral. Enfim, na estipulação notarial consolida-se a expressão fiel, fidedigna, das vontades contratantes. Tanto assim as compreende e interpreta, as pôde compreender e interpretar na elaboração do documento, e antes disso, o notário que autorizou o documento, e também sua textualização, a textualização da estipulação, deve guardar harmonia com os efeitos jurídicos buscados pelos clientes, assim como com os moldes legais que assegurem essa eficácia. Eu faço aqui um parênteses para dizer o seguinte, isto é tão... alguém dirá, com muita razão, que isso aqui é de uma obviedade a toda a prova. Não há dúvida. É assim mesmo. Eu insisto que essa é a redução, no fundo, essa crítica que se pode, essa objeção que se pode fazer, é exatamente a redução da prática à mera prática. Ou seja, é a falta de especulação sobre aquilo que se está fazendo. E quando se falta essa especulação, essa teoria, se desconhece o caminho que se teve de chegar até isso. Para nós chegarmos a isso, houve todo um caminho, uma experiência jurídica que não pode ser desprezada. Daí a importância de entender por que fazemos certas coisas. O que isso efetivamente implica. Sob pena de não sabermos defendê-la, essa coisa que se pratica desse modo, e isso ser facilmente substituído por algum aventureiro de turno. Então, é muito fácil, vamos fazer o compromisso de padaria, resolve fazermos da mesma forma como se faz uma escritura notarial. Claro, porque exatamente se desconhece a razão pela qual se praticam certos atos. E daí a importância de reavivá-los, não é? Por mais deva de resto afirmar-se a importância marcante na etapa da audição notarial, quanto à compreensão das vontades contratantes e sua interpretação, uma das grandes virtudes do notário é a paciência auditiva, né? Ouvir, fazer toda, por assim dizer, uma anamnese jurídica, separar o que interessa daquilo que não interessa, as referências, muitas vezes, que nada tem a ver com o caso. A gente tem que ter paciência para entender exatamente qual é a vontade dos clientes,
não se deve mitigar em relevância a tarefa redacional da parte dispositiva da escritura. Nós já tivemos em aulas anteriores essa observação quanto à maneira de escrever os registros, de levar as inscrições. A mesma coisa se fala da escrituração notarial. Porque é um exemplo aqui que nós podemos considerar que é mais fácil do ponto de vista pedagógico, para nós compreendermos. Quando apanhamos, e nós temos aqui exemplos magníficos, por exemplo, no estado de São Paulo, seguramente em outros estados também, aquelas transcrições antigas, de difícil compreensão para nós nos damos conta que a linguagem utilizada já não é tão conveniente para os nossos tempos. Temos dificuldade muitas vezes. Não é só que haja dados objetivos hoje não encontrados na realidade das coisas, córregos que desapareceram, árvores que foram cortadas, etc., pedras que foram removidas e que serviram de marcos para, por exemplo, a descrição dos imóveis, mas é também que algumas palavras não se usam mais, ou mudaram de significado ao longo do tempo. A linguagem é dinâmica. E nós não podemos, esse é o ponto que temos que considerar, nós não podemos, por uma espécie implícita de soberba contemporânea, que é de todos nós, isso é um vício capital de todos nós, a soberba é a raiz dos pecados, impor para gerações futuras uma linguagem como se ela fosse definitiva. Essa é que é a coisa. Porque da mesma forma que não nos puderam impor no passado a linguagem pretérita como linguagem obrigatória, compulsória para nós também não podemos fazer isso. Daí a necessidade de que as textualizações sejam o mais possível exatas, o mais possível claras, numa tentativa, a meu ver, frustrânea, porque nós não vamos conseguir chegar a esse resultado, de evitar problemas de futuro, mas ao menos evitar o mais possível problemas do futuro, de compreensão, não é? Sem contar que por mais claro seja o texto, é uma tópica que não tem sentido, dizer que in clare cessat interpretatio, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos frequentemente textos escritos, se passarmos para várias pessoas, vamos ter diferentes compreensões e diferentes interpretações conforme as circunstâncias. Isso na linguagem do dia a dia. Imaginemos num texto jurídico, etc. Daí o cuidado, a importância da tarefa notarial também na documentação ou textualização, na literalização dessas manifestações de vontade. Para já, e é essa parte, a dispositiva ou estipulativa, em que mais se centra a posterior qualificação registral. Aqui é o importante. O registrador, sobretudo, examina a estipulatio, a parte dispositiva. Sobretudo, não só. Ele vai examinar, vai valer-se da expositio para tentar compreender também, porque ele, registrador, é também destinatário da escritura, aquela que diz respeito a imóveis. Ele vai examinar também e tem que compreendê-la. De algum modo, embora não tenha contato com os clientes, ele não faz a invenção da vontade dos clientes notariais, mediante um contato direto, mediante essa audiência notarial, ele tem que compreender e interpretar o que é essa vontade a partir desse instrumento notarial. Também a ele se dirige, pois, a matéria. E, pois, o registrador há de compreender, como eu digo, e interpretar as vontades expressadas no título notarial. E aqui acho que não é custoso insistir que o registrador não é um amanuense matricial, ou seja, ele não é alguém que copia pura e simplesmente o que está numa escritura e passa para a matrícula. Não é um copista. É preciso, mais uma vez, realçar que o registrador é um jurista. É tão jurista quanto o é o notário. É tão jurista quanto é um advogado. É tão jurista quanto é um magistrado. E exerce uma função, pois, registrada no âmbito deste ofício que é o ofício de ser jurista. Portanto, não é um copiador de textos. O registrador, que é um jurista, volto a dizer, e não um mero documentador, é também um criador de textos. Ele cria um texto. Pode até, de certo sentido, aproveitar-se de algumas passagens da Escritura, mas ele cria um texto.
para os quais ele recruta atos, negócios, vontades instrumentados na escritura notarial. Ele não é meramente alguém que vai transcrever a escritura. Ele vai dali compreender do que se trata e vai criar um texto que retrate isto. O que ainda parece deva destacar-se aqui é o fato de que, na estipulação notarial, por ser ela um consequente da comparência e da expositio, há um campo de liberdade na atuação do notário. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante do Dr. Zeno Veloso, lá do Pará, que é uma pessoa muito expressiva, muito simpática no trato e tudo. E ele dizia com bastante verve que ele teme, muitas vezes, que os clientes pensem que ele, notário, é que é cliente. Porque querem impor, de todo modo, algumas coisas. E o notário tem um campo de liberdade, sim. E um campo de liberdade que atrai responsabilidade jurídica e moral. Jurídica e moral. É bem o momento de nós aqui observarmos que, no exercício das nossas profissões, nós devemos manter sempre reta a consciência. Isso é muito importante. A profissão é apenas uma parte da nossa vida. E é nesse momento da liberdade de atuação do notário que se solidam a compreensão e interpretação notariais das vontades contratantes. Bem como a subordinação dos negócios à moldura legal escolhida, ou mais amplamente ao quadro de juridicidade, o quadro do direito, que justifica a eficácia dos contratos. E, de fato, nós ainda vamos, mais à frente, provavelmente tocar com mais cuidado, com mais particularidade, esse ponto. Mas a submissão ao princípio da legalidade é, sobretudo, ao princípio da juridicidade. Não é um exame simplesmente formal do que está na lei, mas exatamente descobrir o ânimo, o espírito da lei. E aí atuar juridicamente. Vai-se um tanto além, porque não basta oralmente compreender, interpretar e exercer a função de conselho e previdência, que é propriamente a tarefa do CAVERE, a função previsora de danos e lesões, danos materiais e lesões morais. Nós utilizamos na linguagem comum a expressão danos morais, mas na verdade isso é impróprio, não pode falar-se em danos. A personalidade não sofre danos, sofre lesões. Portanto, aqui, daí essa referência à função previsora de danos patrimoniais e de lesões metapatrimoniais, lesões de bens da personalidade. Senão que o notário tem ainda uma derradeira liberdade, que se reclama responsável, como eu disse, e que se recomenda clara, que se exige veraz, a de textualizar o quanto compreendeu, interpretou e pôs sob o molde do direito aplicável. Isso é extremamente importante. Ou seja, não apenas deve descobrir o que fazer, orientar, aconselhar, sugerir, etc., mas deve textualizar o quanto compreendeu. Há, pois, sobretudo na parte dispositiva da escritura, uma importante correlação entre a escrita notarial e o escritor notarial. Isto talvez a chave de ouro para compreender um tanto a responsabilidade ética dos juristas. Tema que se dedicou o Dr. Renato Nalini, interessante, em mais de uma obra, salientando a importância da ética na atividade profissional, particularmente dos juristas e dos juízes. De fato, nem sempre se tem advertido, de um modo genérico e em particular, na fase da estipulação notarial, esta relevância da personalidade do notário. Essa expressão é de Jiménez Arnal. A personalidade do notário. Em 1977, no 14º Congresso Internacional do Notariado Latino, coube a João Vallet redigir a apresentação dos notários espanhóis. E ele salientou ali que la institución notarial se basa en la persona del notario y en su labor. Ou seja, a instituição não é algo artificial, sem vinculação com aqueles que integram a instituição. Podíamos dizer aqui, aproveitando, fazendo
um certo plágio aqui, um paralelo com uma passagem famosa de um autor de política, que tanto vale o notariado quanto vale o notário, ou quanto valem os notários. O notariado terá prestígio se os notários tiverem prestígio. O notariado será uma instituição honrada se os notários forem honrados. Como também a mesma coisa se pode falar do judiciário, etc, etc, etc. Eu aqui até abro um parênteses para dizer que no último dia 2 de março eu completei 40 anos de magistratura. Então me lembro que nos primeiros passos fui guiado pelo exemplo do Dr. Renato Nalini. Aí senti uma coisa curiosa. Quando nós fizemos 30 anos de carreira, havia muita emoção entre os que cumpriam a terceira década. Estávamos todos felizes, fizemos celebrar uma missa em ação de graças, etc. Esta vez, praticamente não houve cumprimento. E eu me pus a imaginar por que motivo, numa ocasião como essa, não havia comemoração. É que há um momento depressivo na magistratura. Ou seja, o justo orgulho de ser magistrado, que estava presente há 10 anos atrás, parece que está um pouco esmaecido. Não é o momento aqui de discutir os motivos disso, mas nesse momento não é propriamente motivo de orgulho alguém dizer se sou magistrado. Deveria ser, hein? Deveria ser. Mas o fato é que sociologicamente não é. Isso é um fato. E nós precisamos estudar os motivos disso. Parar um pouquinho para pensar. A mesma coisa pode eventualmente ocorrer com o notariado, com os registradores, etc. E aí, entra aí a ideia de que nós devemos também ter a contribuição individual para recuperar essas ideias. Né? Magistério, exatamente. Antigamente, o orgulho de ser professor. O doutor Nalini lembra muito bem aqui que o magistério está nessa situação. Né? Em parte, é a depressão econômica. Em parte. Mas é só em parte. Há outros elementos que deprimem as funções. Bom, em tempos como os atuais, concluo aqui a minha pequena exposição, aparenta ser bastante oportuno insistir salientadamente em que o instrumento público é uma obra externa, é um opus. Um opus formado a partir de uma operação imanente do agir humano. Na verdade, o que ocorre? Há uma obra, que é o documento, mas essa obra é o resultado de uma decisão interna, objeto da virtude da prudência. Ou seja, não é um fax, mas é algo que provém do agire, ou seja, é do agir humano, ou seja, internamente. Há algo imanente que resulta numa produção externa. E essa operação imanente do agir humano deriva de um profissional que é dotado de independência jurídica. Nunca é demais sublinhar essa necessidade da independência. E uma formação especializada. Tema da probidade do notário. O notário não é um artífice servil, não é um operário mecânico, um agente mecânico, limitado a observar com maior ou menor destreza as regras e o modo de gerar um documento, que talvez um aparato tecnológico melhor pudesse produzir. Não. O notário é um profissional do direito, é um artista liberal, que exercita, renovando-a, a vetus ars boni et equi, ou seja, a velha arte do bom e do equitativo. Ele é um jurista e não um servos mecânicos. Como também o registrador é um jurista e não um servidor mecânico. Enfim, terminamos aqui esta exposição, que é, no fundo, uma conclamação também. Não? Temos que concitar todos os juristas a retomar a ideia de que, para lembrar aqui uma passagem inaciana muito interessante, de que nós temos um grande negócio pela frente. Um grande negócio. E esse grande negócio é arriscado. E nós na profissão também temos uma parte desse grande negócio. Devemos exercitá-la como um compromisso moral indeclinável. Isso fica aqui como elemento de conclamação a todos nós juristas. A começar de mim próprio, esse é o problema, de ver tudo isso. Eu renovo aqui meus agradecimentos aos que aqui compareceram, em particular
renovo minha saudação ao desembargador Renato Nalini, estimadíssimo amigo, meu compadre. Cumprimento ao público que nos assiste pela via eletrônica. Minha saudação a todos, também ao Dr. Floriano Galhardo, a quem agradeço o patrocínio que dá a estas nossas reuniões, ao nosso competente serviço técnico, também ao trabalho administrativo e, se Deus permitir, voltamos na próxima semana. Muito obrigado.